É bom, vou tentar ser breve nesse vídeo, tá difícil bater os 15 minutos, mas vou lá mais uma vez aqui. Essa é a imagem da estrutura do banco de dados que eu planejei fazer. Então, bem simples. Entidade aqui, medicamentos, tem uma relação muitos para muitos com reações. E, a princípio, uma relação muitos para um fabricante, né? Se eu quiser mapear em fabricante, depois eu vou mostrar na entidade JPA, eu mapeei um list de medicamento, né, da classe medicamento, e isso me obrigou a criar no banco de dados uma tabela de junção também, similar com a que tem aqui, né? Mas a princípio eu mantive esse, porque acabei fazendo um mapeamento bidirecional e não, na verdade não é necessário, né? Se eu mapear na entidade uma lista de medicamentos, eu obrigatoriamente vou ter que ter aqui uma tabela de join, né? Mas quando eu estiver apresentando as entidades de JPA, isso vai ficar mais claro. A aplicação aqui ela já está rodando, né? Ela já está rodando aqui o main. Eu já entrei, eu tô com um container com uma imagem de MySQL 8 rodando. Depois eu posso entrar em detalhes, enfim, talvez numa oportunidade com mais tempo. E aí eu tenho aqui dois databases aqui, o gerenciador e o gerenciador teste. Eu até tinha dropado eles antes aqui, ó. Eu tinha feito. Bom, aqui é a imagem, né? O container rodando, eu dou um container ls e eu executo o terminal interativo dentro desse container, chamando o terminal bash, né, interativo, e aí eu logo no MySQL, como se fosse um usuário root. Fiz um show database e não tinha nada, né? Então eu criei o gerenciador, porque eu tinha dropado antes, né? Obviamente isso para mostrar aqui para a apresentação. Então esses dois, um para teste, né? Tá óbvio aqui, e o gerenciador para o ambiente de desenvolvimento. Se eu parar aqui de parar o terminal e a aplicação e chamá-la de novo, é, como eu já tinha subi as migrations, ele vai mostrar aqui, ó, que o esquema do gerenciador ele está atualizado, não tem nenhuma migration para subir, né? A versão atual é a 8, né? Então aqui são, a gente for olhar aqui os arquivos, na pasta Resource DB Migration, esse aqui é do Flyway, né? Que é uma dependência lá do Spring. É, da suite string, né? Da Spring, aliás. Então, cada arquivo aqui eu criei uma tabela. A gente pode entrar aqui um pouquinho, ó. Então, a tabela de fabricante, a tabela de medicamentos com a constraint aqui, ó, uma foreign key. Tem a tabela de reações, que é bem simples. Aqui eu estou inserindo alguns valores, já tanto em reações quanto em fabricantes, né? E aqui as duas tabelas de join, né? A tabela de join medicamentos e reações e a tabela de join aqui de junção, né? De fabricantes de medicamentos. Então, container no ar, aplicação rodando, migrations, já subi tudo. Eu vou então rodar algumas pelo Insomnia aqui, né? Vou simular algumas requisições. Então, ó, se eu der um send aqui, eu tô com um, dois, três, quatro. O 5 foi um novo que eu tinha incluído, fazendo alguns testes. A gente pode incluir um novo aqui para testar. Eu tinha deletado o 5. Então, a listagem de medicamentos, que é o GET, né? Ele lista todos os medicamentos. Alguns, a maioria estão sem reações, ou esse aqui eu incluí a reação utilizando aqui também a rota. Então, a listagem de medicamentos está funcionando. Buscar por nome também. Se eu botar aqui, ó, Profeno, der um send, ele também traz. Se eu colocar só uma letra A, por exemplo, ele vai trazer todos que tem A na letra nome, tá vendo? Valgina, Alegra. É isso aí. Por ID, o 5 eu tinha deletado, então ele vai dar erro, mas se eu pegar aqui um, por exemplo, ele vai trazer. Vou fazer um post
aqui pra gente, medicamento novo. Vou colocar aqui com, caramba, que medicamento eu posso colocar? Tá aqui medicamento, teste. Então, esse aqui é um unique também, né? Aqui é só um, sei lá, 5 aqui, R$ 30, reações. A única, eu vou mostrar depois lá na entidade JPA, o DTO, e as validações que são feitas automaticamente pelo Spring, dadas as anotações que a gente coloca em cada atributo, tudo para se realizar um cadastro, todos esses atributos aqui são obrigatórios. Então, por exemplo, eu não posso tentar cadastrar um medicamento sem a chave ali de reações, ainda que seja um array vazio, eu tenho que informar. Então, isso é por conta da validação. E também da constraint, né? No banco de dados. Então, eu tenho que passar um array vazio. Qualquer um que eu fizer aqui, ele vai dar problema de not null, né? Então, vamos cadastrar esse teste aqui. Foi, está funcionando perfeitamente. E no caso do ID 7, tá vendo? No caso do atualizar, eu posso fazer isso aqui, por exemplo. Botar aqui medicamento teste editado. Então, editar o teste. Ó. Então, medicamento teste. Posso mandar vários campos aqui, né? Todos os campos atributos da entidade podem ser atualizados. Então, se eu, por exemplo, passar aqui o reações, ele hoje está com array vazio. Se eu quiser incluir 1, 2, 3, eu tenho que passar os IDs de reação, né? Então, por exemplo, esse nome como tá igual não vai ter alteração nenhuma, então mas pode mandar que não tem problema. É que inclui as reações. Se eu passar só com um, ele vai sobrescrever deletando os demais. Então, mesma coisa para o fabricante ID. Se eu passar aqui fabricante ID, ao invés de ser 3, eu quero 2, ele vai alterar. Passou para 2. Então, e o delete também é muito simples. O 5 já tinha deletado. Se eu deletar o 6, que foi a gente incluiu, que eu incluí antes, ele dá um no content, mas se eu listar lá o 6 já não vai ter mais. Então tem o 3, 4, 7, o 2 e 1. Então, todas as rotas, o CRUD, né, de medicamento está aí funcionando completinho. Bem, agora eu vou dar uma passada nos repositories, né, que não tem muito mistério, aqui eu fiz seguindo um conceito de domínio, né, para as entidades aqui. Então, no caso, fabricante, medicamento e reação. A classe a interface, né, eu estendo uma outra interface, que é a JPA, e o Spring se encarrega já disponibiliza aqui aqueles métodos default, né? Então, fiz isso para reação repository, para parte de medicamento, também do fabricante. Não tem muito mistério, não tem muito dizer. O fabricante, esse método aqui também segue uma regrinha lá do Spring JPA, dado os parâmetros aqui uma forma específica de você criar esse método aqui, declarar esse método, né, na verdade, ele já se encarrega de criar a query de acordo com esse nome aqui. Indo para a camada de serviço, eu só criei dois métodos na camada de serviço aqui, eu chamo dentro do domínio do medicamento. Lembrando que eu fiz algumas injeções de dependência, né, dos repositories, e também aqui eu fiz
também de um validador específico. Já vou explicar o porquê de eu criar ele. Eu fiz uma sobrecarga nele. E estou me utilizando aqui de um artifício aqui de polimorfismo, né? Dado uma interface, essa interface aqui que eu criei dentro do pacote de validações. Isso aqui eu aprendi, vou ser bem franco, eu aprendi isso num curso extra que eu estava fazendo. Eu achei bem interessante essa forma de a gente organizar o código aqui, né? Você cria uma interface, um único comando, e você vai implementando cada classe, método específico, né, com a especificidade do método. No caso aqui de validação, eu criei esse validador para cadastramento de medicamento. Só a princípio eu coloquei dois, mas até poderiam ter mais outros. No momento eu não vislumbrei nenhuma necessidade de ter mais uma outra validação. Mas, enfim, as mais críticas talvez, né? Que é o caso de eu estar mandando um ID de um fabricante, por exemplo, que não existe, não está informado. Então, eu chamei essa classe de validador fabricante cadastro. E uma classe para validar as reações cadastradas, porque lá no Insomnia também, quando eu vou cadastrar, eu tenho que passar um array. Se eu passar algum ID aqui que não existe, ele joga um erro aqui, né, um non-checked, né? Unchecked, na verdade. Então é isso. Então o que acontece? Quando eu estou lá na minha camada de serviço, eu consigo declarar um atributo lista aqui, né? Um array especificando a interface, né? Então o Spring automaticamente ele cria uma lista com base nessa interface. Então ele entende já, e aí eu consigo percorrer essa lista chamando o método validar. Então antes de eu buscar as referências nos repositories, né? Eu faço esse check antes. Então aqui eu já valido as reações, tanto as reações cadastradas quanto o validador, né, quanto o fabricante. Então aqui eu monto a entidade medicamento, porém ainda sem o ID, né? O ID, dada essa referência aqui, ele passa, depois que ele passa por essa linha, eu consigo montar o DTO de detalhamento, que é o que é devolvido aqui no momento que eu faço um post. Ele manda esse detalhamento aqui. Esse formato que eu tive que criar um construtor, coisa básica, né? Então o dado de detalhamento segue esse DTO aqui, bem como os dados de cadastramento. Opa, tem aí aqui essas anotações vêm do módulo de validation lá do Spring. Aqui eu estou atendendo as especificações do projeto, de pattern, né, das máscaras, né? Então ele valida se o registro Anvisa, por exemplo, está respeitando esse regex, bem como a data está respeitando esse pattern aqui no JSON format, o telefone, enfim. O método atualizar dessa camada de serviço também é bem simples. Busca as referências no repositório e tal. Se não tiver nulo, ele vai buscar, vai ver se tem. Eu preciso da referência. E também no caso das reações, eu até agora analisando o atualizar, eu também teria que garantir que esse fabricante aqui, pensando bem, eu teria que rodar essas validações aqui também para o método de atualizar. É um ponto de melhoria que acabei de notar que eu não fiz. Eu devo garantir também rodar uma exception se eu estou atualizando com um fabricante que não existe, bem como as reações também. Na verdade, eu faço isso aqui com reações. Eu chamo o validador de reações cadastradas e peço para ele validar com base num DTO diferente, né? Porque esse DTO aqui, esse validador de reações, daí vem a necessidade de eu ter feito essa sobrecarga aqui. Agora eu estou lembrando, ó, fiz uma sobrecarga para dados. Mas faz sentido também, faz sentido também, cadê medicamento service?
eu chamar o outro validador, né? Validador de fabricante. E se eu tenho fabricante, se o fabricante não é nulo, eu tenho que chamar e ver se existe, né? Fabricante. Mas acho que aqui, se ele não encontrar, ele também ele lança, acho que foi isso. Enfim, mas está funcionando, tá certinho aqui. Com relação às entidades JPA, tanto reação é uma entidade bem simples. Eu estou usando o Lombok para gerar construtores, getters, no caso setters não há necessidade. Bem como aqui em fabricante, eu estou usando o Lombok, é uma entidade bem simples. Fiz o mapeamento aqui, one to many, atribuindo uma lista de medicamentos, né? Então, eu poderia ter estruturado diferente, poderia ter colocado, se a gente for olhar aqui o README, eu entendo que, como o fato de eu ter um fabricante ID aqui, é porque quando eu mapeio, eu faço um mapeamento bidirecional, né? Então, eu passo a ter que ter uma tabela de junção, foi o que eu fiz aqui. Se eu não tivesse declarado isso aqui, muito provavelmente eu não fiz o teste, mas eu entendo que eu não precisei criar essa tabela de join aqui entre fabricantes e medicamentos. Mas também não está errado, está funcionando, está certinho. Eu fiz um mapeamento bidirecional, vai que eu queira futuramente ter uma visão de fabricante, né? Enfim, do fabricante quais os medicamentos que ele tem cadastrado, por exemplo, né? Então eu preciso ter um mapeamento disso. E eu vou focar aqui rapidamente na entidade de medicamento, que é a que tem mais cardinalidade, podemos dizer assim. Então eu tenho aqui um muitos para um no caso de fabricante e muitos para muitos no caso de reações, né? Então onde eu tenho uma tabela de junção entre medicamento ID e reação ID. E aí eu digo que a referência com ID de ambas as tabelas. Acho que é isso. Atualizar informações. Isso é um método que eu coloquei dentro da entidade, porque no serviço eu estou trabalhando com referência. Então, quando eu consigo essa referência aqui no ID, eu chamo o método direto na referência. Então, eu achei mais fácil trabalhar com isso, né? Aprendi também a trabalhar dessa forma. Acho que é isso. Deixa eu ver mais. Sim, agora a camada de controller, né? Então é onde eu faço essa injeção aqui da camada de serviço. Fiz a injeção também do repository do medicamento, porque eu entendo que alguns métodos aqui não precisam de uma camada de serviço, detalhamento. É o caso do Delete by ID, por exemplo, detalhamento. Eu só quero buscar referência, por exemplo, alimentar um DTO e devolver isso para o front-end, né? No caso da pesquisa também, eu acabei chamando direto o método, né? Seguindo aquele padrão de nomenclatura lá do Spring Data JPA. É bem simples, né? Aqui ele devolve uma lista e eu faço um map gerando um array novo aqui, alimentando o DTO também. Que mais? O listar que segue também atender a especificação do projeto lá do desafio de ter recursos de paginação. Então aqui eu tô devolvendo um page, né? Isso aqui é uma classe do Spring que da Spring Web, né? Que facilita bastante o desenvolvimento desse recurso, né? Tá tudo pronto aqui. E o método atualizar e cadastrar. Aqui, esses daqui sim, dado validações, né, a quantidade maior de validações que eu preciso exercer, eu vi necessidade de criar um serviço. Isso aqui eu aprendi como uma boa prática, de eu incluir para toda vez que eu cadastro, eu devolver no header. Então, quando a gente chega aqui no header, eu consigo ter acesso a um. No caso aqui, eu vou mostrar na outra tela. Ele traz o detalhamento aqui. Então, seria uma boa prática também.
Agora falar um pouquinho do teste. Eu vou focar no, por ter conhecido o tempo, no teste na camada, os testes na camada de controller, onde eu estou fazendo a injeção do mock MVC. Mas eu estou usando um recurso aqui, ó, de profile, estou ativando um profile de teste. Isso é possível graças a também a sobrecarga, um override que eu faço aqui do application property, né? Esse primeiro seria para o ambiente de desenvolvimento, podemos dizer assim. E eu criei um aqui para o ambiente de teste, né? Onde eu digo, ó, que eu mudo o data source, digo que eu vou passar a usar uma outra database com traço teste. Isso aqui já é o suficiente para quando eu ativo aqui o profile test, ele já entende que ele vai usar essas propriedades. Então, feito isso, né? é, e um outro detalhe é que eu quero usar as migrations, eu quero usar o banco de dados, eu tenho que ativar também, desabilitar aqui esse clean disable aqui, que vem como default true, né? Então, porque eu quero que antes de cada teste eu quero limpar o database e migrar, subir as migrations, né? Então, para eu fazer isso, eu preciso setar essa propriedade, ativar o profile aqui, dizer que eu quero usar o profile de teste. E dependendo das injeções de dependência que eu estou fazendo aqui, que é o caso do mock MVC, eu também tenho que fazer um auto configure mock MVC e no caso do Jackson Tester também, né? Eu gosto de fazer testes seguindo esse padrão, né? Que é dado alguns recursos, faço uma ação e depois eu entro com os asserts, né? Então, eu fiz aqui um primeiro teste bem simples, onde eu tento fazer um post com o body da requisição vazio, então ele devolve um bad request. Então isso aqui foi só para ganhar dopamina, né? Fazer rapidinho. E isso aqui eu já entrei um pouquinho mais de detalhe, onde a partir desse Jackson Tester aqui, eu monto um JSON para o input, e pelo mock MVC eu disparo uma requisição, barra medicamentos, aí aqui né, a gente monta a requisição, dispara, depois esse método getContent as string, eu pego o JSON, depois eu faço um pass desse JSON, pego o ID, vou lá, consulto no banco de dados e tem que ser igual, né? Então eu fiz algo parecido com atualizar cenário, só que eu já passei a string direto. Poderia ter criado um DTO também, que é um ponto de melhoria. Não é recomendado que se faça isso, né? Mas como era uma string bem pequenininha, eu optei por fazer rapidinho o teste aqui. Acabei criando esses dois métodos para no final das contas devolver um JSON para mim, para eu usar nos asserts ali. Então, a camada de o teste da camada de persistência, eu apesar de ter feito, foi mais para eu gravar, né, poder ter oportunidade de treinar, mas não faz muito sentido porque todos os métodos são métodos de default, né, do Spring Data. Então, não vejo necessidade, sinceramente. Eu acho que é isso. Deixa eu pensar mais um pouquinho aqui. Deixa eu dar um pause. Bom, acho que é isso, né? Então eu concluo aqui. Obrigado pela paciência de ter assistido até o final. Eu tentei fazer em 15 minutos, não consegui. Já é a terceira, quarta vez que eu tento fazer essa demonstração e infelizmente não consegui fechar ali nos 15 minutos. Vou disponibilizar um link no meu canal no meu YouTube. Não tem muitos vídeos, são pouquíssimos vídeos que eu tenho lá, mas uma maneira também que eu tenho de demonstrar, aproveitar a oportunidade de demonstrar o meu trabalho. No mais, eu tenho muito interesse na oportunidade, fiquei muito feliz de poder participar. Foi uma excelente oportunidade para eu treinar, para eu validar meus conhecimentos aqui. Foi uma oportunidade de eu estudar Java, rever conceitos de programação orientada a objeto, rever minha formação que eu tinha feito. Então, bom, contem comigo. Garanto que eu vou, né, tendo uma vez a oportunidade, eu vindo a ser um dos escolhidos, garanto que eu vou ser um profissional 100% comprometido, focado aí em entregar os resultados. Garanto que vocês não vão se arrepender, tá? Enfim, obrigado mais uma vez aí pelo tempo.
E é isso. A gente se vê numa próxima oportunidade.